24 anos, 50 mil investido, mais de 40 ativos. Mas será que eu realmente estou no caminho certo com os meus objetivos alinhados de patrimônio? No vídeo de hoje vamos conferir o patrimônio ideal para chegar na casa dos 30 anos. Existe um número específico que separa quem vai ter liberdade financeira aos 40 de quem vai continuar trabalhando até os 60 anos. Não é só uma questão de salário, nem uma questão de sorte. É a matemática dos juros compostos. Pouquíssimas pessoas já fizeram um cálculo desse número. Então confere comigo que no vídeo de hoje nós faremos esse cálculo. Bom, cerca de apenas 3% dos brasileiros se aposentam sem depender de terceiros. E o raciocínio por trás não é nada mais nada menos que uma regra chamada de a regra dos 25x. Sobre o que se trata essa regra? Para isso, é necessário calcular seus gastos mensais e multiplicar por 300 para ter sua base de lançamento. O que, de acordo com os meus cálculos, deu mais ou menos 1,5 milhão, pois eu levei em consideração que o gasto para uma pessoa de entre 20 e 30 anos é uns 5 mil reais. E após ter o cálculo dos gastos mensais multiplicados por 300, a gente chega ao número que a gente realmente vai levar em consideração. 1,5 milhão. Então eu pensei que o 25x é nada mais nada menos que 1/4 desse valor, chegando então a 375 mil, sendo o número que eu realmente preciso ter aos 30 anos de idade. Vocês podem olhar o desenvolvimento do raciocínio como mostrado aqui na tela, mas é basicamente isso. Então você tem que estipular um patrimônio-alvo de acordo com as suas despesas mensais e dividir por 4. E dividir por 4 para chegar ao patrimônio-alvo aos 30 anos de idade. Como vocês podem ver, estipulei 3 projeções de cenários, tendo o cenário conservador, o realista e o otimista. Por mais que na verdade eu considere o otimista algo bem realista, tendo em vista que vivemos num país com alta de juros, isso é ótimo para quem investe dinheiro, pois você ganha muito com essas altas. E, bom, o que influencia no cálculo desse valor futuro? Nada mais nada menos que 3 coisas, que são a rentabilidade, o aporte e a eficiência da minha carteira, ou seja, o quanto esses ativos vão se desenvolver a longo prazo. Bom, como a gente vem vendo na trajetória do canal, eu estou buscando ativos de alto crescimento no futuro, ou seja, é uma carteira com alto potencial de desenvolvimento a longo prazo. Óbvio que 4 anos não é o longo prazo que eu anseio, mas é o longo prazo que é o necessário para a gente alcançar esse objetivo. E todos nós sabemos que os juros compostos não são nada mais nada menos que uma bola de neve. Bom, falando agora um pouco sobre os cenários. Ele coloca aqui o cenário conservador das minhas projeções, sendo numa taxa de 6% ao ano, que honestamente não está muito alinhada, e sem aportes, que também não é o que vai acontecer. Mas apenas mostrando a diferença dos valores, pessoal, num cenário desse eu teria mais ou menos 70 mil de patrimônio, o que renderia mais ou menos 20 mil, que seria, acredito que 40% da carteira, mas não faz sentido e não está alinhado também com os objetivos e nem com as coisas a serem realizadas aqui dentro do canal. Bom, agora falando um pouco sobre o cenário realista, onde ele coloca 8% ao ano, ele coloca esse valor dando mais ou menos 298 mil, no entanto, de novo, não está coerente, porque eu pretendo aportar mais, e a gente sabe que as taxas de juros são muito maiores do que realmente está mostrando aqui, então eu também não vou estar considerando esse cenário. E o cenário acelerado que ele coloca aqui, que é o que mais faz sentido, que é esse de 10% ao ano, com um aporte de 3.500 por mês, mais a realocação, que ele considera uma sugestão, no entanto, não iremos seguir isso, porque realocação não é tão interessante quando você ainda está no desenvolvimento da sua carteira. Quando você tem posições mais consolidadas, aí realmente faz sentido para você não perder muito com a desvalorização. Então seguiremos apenas rebalanceando a carteira, aportando em outros ativos e corrigindo posições que estão muito inchadas dentro dela. Eu peguei aqui uma calculadora de juros compostos, pessoal. Se vocês quiserem eu posso até deixar na descrição. Mas é a Investidor Sardinha, que é um canal no YouTube que é muito bom, inclusive. Provavelmente você já assistiu, mas eu vou estar deixando aí o link na descrição. E eu coloquei aqui a projeção, que é o que eu considero o cenário mais realista, onde eu coloquei o valor inicial, que é o que a gente está agora, na faixa ali de 50 mil. Coloquei também o valor de aporte mensal de 5 mil e a taxa de juros de 12 mil em 4 anos. Que é o que eu considero o mais realista, né? Aí eu calculei e ele me deu esses valores, um valor total final de R$ 380.884,78, um valor total investido de R$ 290 mil e um total em juros de 90 mil. Como podemos ver, os juros ainda não superou o aporte. No entanto, isso é uma questão mais pra frente, o que a gente está
ponderando agora o valor ideal que eu devo ter para minha carteira no longo prazo. Então a gente pode ver que o objetivo foi alcançado. Não vai ser fácil, vai precisar de muita resiliência e constância com os aportes e também um pouco de análise no cenário macroeconômico para que a gente consiga estar mantendo o crescimento. No entanto, como tem muita empresa que tem ativos ainda baratos, ativos ainda com grande perspectiva de crescimento, a gente pode esperar um crescimento até maior do que esse, tendo em vista que acaba se desenvolvendo muito, muita coisa pode acontecer nesses 4 anos, muito desenvolvimento, são empresas de setores com grande perspectiva, então a gente pode considerar até que possa chegar a um crescimento maior que esse, tendo em vista o rendimento dos ativos dentro da minha carteira. Bom, pessoal, falando agora então do cenário que eu acredito ser o mais coerente, que é um valor inicial de 50 mil, aportando 5 mil por mês, com taxa de juros de 12% ao ano e um período de 6 anos, que é o período que a gente tem aí para estar batendo os 30 anos, chegando ao patrimônio esperado. Bom, aí como vocês podem ver, eu coloquei aqui na calculadora e ele me dá esse resultado. E o que é esse resultado então? A gente passou a nossa meta de 375 mil com folga, e com um valor total investido de 410 mil, juros de 200 mil. Basicamente, então, vai ser 30% em juros do meu patrimônio e os outros 70% em valor investido. Ou seja, nossa carteira ainda não chegou no ponto que está rendendo mais do que a gente aporta, mas está indo para um grande caminho, que a gente já passa do $500 mil, ou seja, vai ser um ótimo valor, tendo em vista que é quase o dobro da meta estipulada. E aqui a gente pode ver o poder dos juros compostos, né, pessoal? Olha como é que o gráfico ele não cresce constantemente. Chega num ponto, o crescimento dele é muito maior, proporcionalmente falando, do que os aportes. Como a gente pode ver, a diferença aqui é a partir do 4º ano, como ele começa a ir muito mais para cima do que para a diagonal, o que mostra grande rendimento e crescimento. E tendo em vista os ativos que eu tenho na minha carteira, esse rendimento pode até ser muito maior, tendo em vista que é uma carteira com ativos de grande perspectiva de crescimento, visando setores e o baixo preço. Bom, um estudo da Vanguard mostrou que a alocação de ativos explica 80% da variação do retorno de ativos de longo prazo. A alocação dos ativos explica 88% do retorno e do rendimento de carteiras de longo prazo, reforçando apenas o que eu acabei de falar. Ou seja, 88. Não é timing de mercado. Não é apenas o ativo que você escolheu. É como você distribuiu o dinheiro entre as categorias de ativos da sua carteira. Isso mostra que o meu papel como investidor não é apenas escolher a ação. É decidir o quanto de dinheiro eu vou distribuir entre os tipos diferentes de ativos. E é exatamente isso que os modelos de IA fazem com precisão cirúrgica hoje em dia. É a diferença do investidor moderno para o investidor do passado. Sem precisar de bumerangue, sem precisar de assessor de R$500 a hora. Existem 3 tipos de aplicação de IA que eu uso hoje que qualquer pessoa pode replicar. Qualquer pessoa que tem acesso a um celular, um computador consegue fazer. A primeira delas é a análise de correlação entre ativos. Ou seja, coloco minha carteira em um modelo de linguagem e peço a correlação entre os ativos. Em segundos percebo quais posições se movem juntas e onde estou com risco duplicado sem nem perceber. Aplicação número 2. Análise de cenários macroeconômicos. Com os dados do Banco Central e do Tesouro Nacional, consigo simular como minha carteira se comportaria em cenários de altas de juros, dólar disparando ou até mesmo recessão. Antes, isso era exclusivo de gestores e institucionais que conseguiam fazer essas projeções. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, você mesmo pode fazer da sua casa para ajudar na sua tomada de decisão. Aplicação número 3. Rebalanceamento automatizado por gatilhos. Essa é a minha favorita, pois com ela eu posso definir regras simples. Se um ativo ultrapassar X% da minha carteira, recebo um alerta. Se a correlação entre 2 ETFs passar de 0,85, revejo a posição. Ou seja, a IA monitora o tempo todo. Eu apenas executo as ações. E valido, obviamente, como a gente sabe, mas por ser algo que eu já pré-defini, eu só estou validando se realmente está certo, né? Porque ele vai ficar ali personalizando o meu atendimento, ou seja, porque como eu defini métricas antes para ele atuar, ele só vai atuar de acordo com o que eu já pré-estabeleci. Óbvio que isso sempre acontece, então você tem que estar sempre em alerta para ver se realmente é o que ela falou, pessoal. Não pode confiar cegamente, como eu sempre falo. É uma ferramenta. Bom, vocês acabaram de ver como eu fiz a análise da minha carteira com critérios que gestores de fundos usam. Bom, no próximo vídeo irei analisar ações consideradas baratas e uma perspectiva de crescimento usando alguns indicadores. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder se inscreve, deixa um like, dá um comentário aí, me ajuda demais. Eu também vou deixar minhas redes sociais na bio. Eu tô querendo crescer esse canal e eu conto muito com a ajuda de vocês para isso.
Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Fiquem bem.